Você precisa pensar nisso se não quiser que a residência médica dos seus sonhos se torne o seu maior pesadelo. Fala Inevitável, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde o meu único objetivo aqui hoje é trazer clareza de como você deve escolher as instituições que você vai prestar a sua prova de residência médica. Hoje eu quero te mostrar os principais pontos que você deve levar em consideração para conseguir tomar uma decisão de forma madura e para que você consiga direcionar os seus estudos para aquelas instituições que realmente vão te garantir aquela formação na especialidade que você sempre sonhou, da forma que você sempre sonhou. E esse assunto ele é muito importante porque eu vejo que tem muita gente que escolhe a especialidade da maneira errada, sendo guiado simplesmente pelo que as pessoas falam, pelas convenções do que seria uma boa residência ou não, sem nunca levar em consideração pontos que fazem sentido para ela individualmente. Pontos que fazem sentido para você individualmente, levando em consideração as suas aspirações, o seu plano de futuro e qual é realmente aquela qualidade de formação, quais são os requisitos da instituição que vai te levar a essa qualidade que você sempre sonhou. E como é que eu vejo muita gente escolhendo a instituição de maneira errada? Eu vejo muita gente guiando-se simplesmente pelo que as outras pessoas falam, guiando simplesmente pelo nome das instituições que elas já ouviram falar, de serem grandes universidades ou não, mas esse é um processo de decisão que você deve levar em consideração muito mais pontos do que simplesmente o nome de uma instituição. E é exatamente sobre esses pontos que eu quero passar aqui contigo hoje. Pontos que eu levei em consideração durante o meu processo decisivo e que, acompanhando mais de 1000 alunos nos últimos 4 anos, eu vejo que fazem total diferença para que a tua decisão seja feita de maneira totalmente racional, analítica, objetiva e que faça com que você, ao definir essas instituições que você vai prestar, tenha um objetivo muito claro e tenha um motivo muito claro pelo qual você vai passar por todo esse processo de preparação de prova de residência médica que a gente sabe que não é fácil. Meu nome é Thiago Rosa, eu sou neurologista e preceptor aqui da Unicamp e nos últimos 4 anos eu tive a oportunidade de acompanhar mais de 1000 alunos rumo às suas aprovações nas maiores residências médicas do Brasil. E eu já tive inúmeros exemplos de alunos que começaram uma residência, acabaram largando porque a instituição não estava alinhada ali com o que elas realmente queriam para elas, para o futuro delas e para a formação delas. E é para não deixar com que você incorra nos mesmos erros, com que você caia nas mesmas armadilhas, que eu resolvi trazer esse assunto aqui hoje para a gente bater esse papo. Sem mais delongas, eu quero passar por cima desses pontos aqui contigo agora para te trazer essa clareza. E o primeiro ponto que eu quero abordar com você aqui hoje é o fato de você fazer uma residência que ela é mais acadêmica ou mais mão na massa. E a gente vê esse assunto sendo trazido principalmente em residências cirúrgicas, mas eu quero te mostrar que se você vai fazer uma residência clínica, isso também deve ser algo que você deve levar em consideração. Mas primeiro vamos começar a falar sobre residências cirúrgicas. A gente vê muito essa dicotomia, a gente vê muito essa indecisão, a gente vê muito esse impasse entre fazer uma residência acadêmica ou uma residência mão na massa. Porque veja, se você vai prestar uma especialidade cirúrgica e você está avaliando ali a instituição que você vai prestar, você vai começar a perceber que ao conversar com as pessoas que fizeram residências em instituições maiores, que fizeram residências em instituições menores, geralmente as grandes universidades, por elas contarem com acesso à subespecialidade, a Fellow, R+, geralmente nessas instituições quem põe mais a mão na massa, quem opera mais, são justamente esses residentes que estão no R+, são esses fellows que estão na subespecialização. Isso faz com que aquelas pessoas que estão fazendo acesso direto, elas fiquem muito mais cerceadas a questões burocráticas, a papeladas do dia a dia. Em contrapartida, essas grandes universidades, elas tendem a ter uma carga acadêmica muito mais presente. Você tende a ter muito mais aulas, você tende a ter a parte teórica realmente muito mais aprofundada do que você encontra em centros menores. E veja, aqui eu não estou falando sobre certo e errado. Não existe certo e errado. Existe qual perfil se adequa melhor às suas expectativas, ao que você almeja para a sua formação. E levar isso em consideração é importante, porque se você vai no contraponto, se você vai em centros que são de médio, pequeno porte, você vai encontrar residências que, embora sejam menos acadêmicas, que você tenha menos reuniões clínicas, que você tenha menos produção científica, são serviços em que você coloca muito mais a mão. Seja porque nesses pequenos e médios centros são cidades que são referências regionais, então drenam-se muitos casos para lá e ao mesmo tempo
esses centros eles costumam não ter tanto R+, não ter tanto fellow, fazendo com que a mão na massa, com que as cirurgias de fato sejam muito presentes na rotina de quem está fazendo acesso direto. Isso é importante que você leve em consideração, porque sempre vai haver um ponto positivo e um ponto negativo. Poxa, se eu faço uma residência cirúrgica no local mais acadêmico, se eu tiver um interesse por seguir uma carreira acadêmica depois, vai ser muito massa, porque eu vou ter acesso a uma rotina de produção científica mais presente, eu vou conseguir publicar mais, eu vou conseguir ter acesso a trials, a pesquisas que em centros menores eu não vou conseguir ter. Então, para a construção do seu nome no meio acadêmico, com as publicações, estar num grande centro mais acadêmico, isso é muito importante. Mas você também deve levar em consideração que talvez você não ponha tanto a mão assim por hora. Por quê? Se você decidir ficar nesses centros, no teu R+, no teu fellow, na tua subespecialização, o teu momento vai chegar, a tua hora de operar vai chegar. Mas você vai precisar justamente ter essa paciência de que durante os seus 3 primeiros anos ali de residência, de acesso direto, você não vai colocar muito a mão. Aqui pensando em cirurgia geral, né? Se você está pensando em outras áreas cirúrgicas, como otorrino, oftalmo, talvez isso varie um pouco. Mas, de novo, em grandes centros onde há muito acesso à subespecialização, a fellows, você pode ter justamente essa divisão de quem está no acesso direto ficar em funções burocráticas e quem está no R+, é quem vai pôr mais a mão na massa. Já se você está num centro menor, você vai pôr mais a mão na massa, mas talvez te falte a carga teórica. Isso é tranquilo para você? Você se sentiria bem quanto a isso? Porque tem muita gente que quer ir no acesso direto e, poxa, quer sair com uma baita mão para depois chegar no R+, e já ter muita mão para só refinar ali no R+. Mas veja, existe uma dificuldade nisso também, porque como você vem de um outro centro que não faz parte desse grupo dos grandes centros onde você tem os R+, as subespecialidades, você vai precisar provavelmente migrar de um serviço para o outro. E essa migração de um serviço menor, onde você tem mais a mão na massa, para um serviço maior, pode ter uma fricção maior do que se você já tivesse inserido nesse serviço. E não é sobre no acesso ao R+, ao fellow, eles optarem só por quem é da casa. Não é sobre isso. É porque essas pessoas que já estão inseridas no serviço, elas de fato têm uma mão muito maior de quais são os casos, quais são as rotinas presentes ali no dia a dia desse serviço maior, e o que vai cair na prova de R+, depois, o que vai cair na prova do fellow depois, são justamente esses casos presentes no dia a dia. Então é natural que essas pessoas que já estão inseridas naquele serviço tenham mais facilidade para acessar esse R+, para acessar esse fellow. Então eu vejo que nesse cenário você precisa ter a paz de, poxa, se eu quero pegar um pouco mais a mão, eu vou ter uma carga acadêmica mais baixa e talvez o meu acesso ao fellow, ao R+, seja um pouco mais difícil depois, embora não impossível. Todos os anos a gente tem exemplos de alunos que vieram de serviços menores e vão para serviços maiores fazer o R+, sem problema nenhum, mas é preciso que você tenha essa consciência. Ao mesmo tempo que quem está em um serviço maior vai precisar ter a consciência de que ele não vai colocar muito a mão no início, embora ele tenha um acesso mais facilitado ao R+, ao fellow depois, onde ele vai poder pegar essa mão, colocar a mão na massa de fato, numa fase mais avançada da formação. Mas isso também se reflete em especialidades clínicas. Cara, você vai ter instituições onde a parte acadêmica dessas especialidades clínicas vai ser muito parruda, vai ser muito presente no dia a dia, vai ter muita publicação, vai ter muita reunião clínica, vai ter muita reunião de departamento e talvez nessas instituições mais acadêmicas você não coloque tanto a mão. Por quê? Porque essas especialidades clínicas também têm as suas subespecialidades. Então, por exemplo, numa instituição maior, talvez quem passe o Shile no paciente ali no dia a dia, no paciente nefropata, seja o pessoal da nefro e não seja quem está fazendo clínica médica naquele momento inicial. Já em serviços menores, onde você não tem uma carga acadêmica tão grande, tão robusta, mas também não tem tantos subespecialistas, quem vai colocar mais a mão na massa nesses procedimentos do dia a dia, como por exemplo no Shile, que eu acabei de citar, vai ser o residente ali do acesso direto. Então é importante que nesse momento faça você uma especialidade clínica, faça você uma especialidade cirúrgica, consiga reconhecer, poxa, o que eu busco? Uma instituição que é mais mão na massa, uma instituição que é mais acadêmica, eu saber que eu vou ter ganhos e perdas de cada um dos lados e entender o que faz mais sentido para você. O segundo grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês conversa muito com esse primeiro, que é acesso à subespecialidade pretendida. Por quê? De novo, quem já está inserido em um serviço onde ele vai acessar essa subespecialidade depois, o fato dele ter a mão dos casos do dia a dia, ter a vivência do que é mais frequente, do que é mais presente, quais são os protocolos,
faz com que essa pessoa, ao chegar na prova da subespecialidade depois, ela tenha muito mais facilidade para acessar isso. Então você já estar inserido em um serviço onde você tem acesso àquela subespecialidade que você pensa em fazer depois, pode te trazer facilidades. Isso não quer dizer que você deve entrar no acesso direto já mirando uma subespecialidade específica. Não, existe um grupo de pessoas que já sabem, já querem, beleza, e isso faz mais sentido ainda para essas pessoas. Mas calma, se você vai entrar no teu acesso direto sem ter muita noção da tua subespecialidade, é até positivo, porque você vai ter abertura para viver todas as subs, para realmente viver na pele ali e esse viver na pele amparar o teu processo decisivo depois. Então, esse segundo ponto que eu trago é muito para aquelas pessoas que, poxa, já estão muito decididas de uma sub que elas querem prestar depois. Nesse caso, você ter a visão de, opa, dentre os serviços aqui que eu tenho a possibilidade de prestar, em quais deles eu já teria um acesso mais facilitado à subespecialidade que eu penso em fazer depois. Se esse é o teu caso, esse ponto pode fazer muito sentido para você. O terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo é acesso a mestrado e doutorado. E por que eu acho bacana trazer isso? No meu processo de decisão lá atrás, quando eu estava prestando prova de residência, seguir uma carreira acadêmica era algo que me brilhava muito os olhos. Eu pensava muito em seguir uma carreira acadêmica na época. Então, dentre todos os serviços que eu poderia prestar, eu tive uma visão muito direcionada para grandes universidades, grandes instituições, onde essa cultura de mestrado, doutorado, de publicação, onde essa cultura acadêmica ela era muito presente, porque eu via que, estando em um ambiente assim, eu poderia, durante a residência, e pegando muita mão de publicação que eu não tinha anteriormente, eu poderia ter muito mais oportunidade de seguir por esse caminho depois que eu me formasse. Então isso fazia muito sentido no meu processo de decisão. Mas, se você não pensa em seguir uma carreira acadêmica, cara, talvez isso nem faça tanto sentido para você. E nesse cenário, será que realmente uma grande universidade, um grande centro, ele é absolutamente necessário para você ter aquela formação que você tanto quer, ou passa a ser algo mais secundário? Vale a pena você pensar sobre isso. O quarto ponto que eu quero trazer para você nesse processo de reflexão é a inserção no local que você deseja morar após a residência. E talvez isso seja ainda mais importante para quem vai fazer uma especialidade cirúrgica, ou para quem vai fazer uma anestésio, ou para quem vai fazer uma medicina de emergência, uma medicina intensiva, onde você depende no futuro de estar inserido em um serviço para conseguir exercer sua profissão muitas vezes, como é o caso de quem trabalha muito em plantão, em medicina intensiva, em medicina de emergência, e também para quem vai depender de, depois da residência, acessar uma equipe cirúrgica para galgar o seu espaço, para ficar ali como um auxiliar do chefe, para depois ir crescendo dentro dessa estrutura. Se você identifica que, dentre as opções que você tem nas suas mãos, uma delas é no lugar que você pensa em se inserir após formado e que você fazer a residência lá já vai te dar esse acesso mais facilitado, cara, faz sentido essa instituição estar na sua lista de quais são aquelas que você vai prestar no final do ano, já mirando o teu pós-residência, que você já vai estar inserido, que você vai ter mais facilidade para ficar ali naquele serviço, ou nos serviços que estão ali nos arredores, né, onde os chefes trabalham, e vão acabar te inserindo também. Isso não quer dizer, no entanto, que você não possa fazer a residência fora e voltar para essa cidade depois, ou imigrar para essa cidade depois. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é sobre facilidade de acesso a isso uma vez que você estiver formado. Se você já está ali presente no serviço, se você já conhece os chefes, esses chefes muitas vezes estão em outros serviços da cidade, a tua facilidade de inserção ela vai ser muito maior. Isso é fato. Agora, você também pode fazer residência em uma cidade e migrar para outra depois, sem problema nenhum, desde que você entenda que essa curva de inserção provavelmente ela pode ser mais lenta do que aquele cara que fez a residência ali. E eu acho que isso é muito importante porque, ao mesmo tempo em que traz uma facilidade, você não deve encarar isso só como um fator limitador, né? No sentido de não, só vou prestar residência no lugar que eu quero morar depois, porque aí vai ser mais fácil para mim. Cara, vai ter menos fricção, mas também não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Do mesmo jeito que não vai ser a coisa mais fácil do mundo para quem fizer a residência fora. Então, é um fator facilitador, é algo que deve entrar na conta, é algo que, se tem uma instituição que você vai ter essa facilidade depois, ela está presente nas tuas opções, eu acho que ela deve estar presente na tua lista, só lembra de não descartar todas as outras, só por de repente serem em outra cidade.
O quinto ponto que eu quero trazer aqui para você é: essas instituições que você tem na tua mesa hoje, dentre as quais você precisa escolher, elas têm rodagem nas tuas subespecialidades de interesse? E aqui é um pouco diferente daquilo que eu falei anteriormente de você ter acesso ao R+, daquela subespecialidade. Por quê? Aqui a gente dá um passo para trás para o passo de processo de decisão de qual sub você vai fazer depois. Entenda, se você faz residência num local onde você não tem rodagem em subespecialidades, vai ser mais difícil de você ter a vivência delas para poder escolher dentre essas subs depois na hora de você fazer o teu R+. Então veja, nenhum serviço vai ser forte em todas as subespecialidades daquela área que você for fazer. Isso é natural, não vou dizer impossível, né? Virtualmente impossível, é improvável, e vou te falar com total sinceridade, eu nunca vi até hoje uma instituição onde todas as subs são muito fortes. Geralmente isso não existe. Então você olhar dentre as opções que estão na tua mesa, quais são aquelas onde você vai ter rodagem em subs que são bem desenvolvidas, naquelas subespecialidades que hoje são do seu interesse, pode te dar aquela segurança de, opa, se hoje eu tenho um pouquinho de indecisão quanto a qual R+ eu vou seguir depois, eu sei que nessa residência, caso eu passar, eu vou conseguir ter a vivência, ter a experiência para realmente estar bem amparado no meu processo de decisão que eu vou precisar tomar lá na frente. O sexto ponto que eu quero trazer aqui com você hoje é a estrutura física e de exames complementares. E aí eu vou até puxar um exemplo de um aluno que entrou em contato comigo recentemente, que ele falou: pô, Thiago, estou muito bem colocado no Enare e estou muito bem colocado na Unesp também. E eu queria a tua opinião sobre a qual serviço faria mais sentido eu seguir. E um dos pontos que eu trouxe para ele foi justamente esse, de cara, bate um papo com residentes que estão no serviço quanto ao acesso à estrutura física e de exames complementares. Aqui trazendo um paralelo, por exemplo, com a neurologia. Né? Se você, dentre essas opções, você tem serviços que você tem mais acesso à trombectomia mecânica, mais acesso a exames complementares de eletroneuromiografia, eletroencefalograma, polissonografia, a chance de você ter uma formação mais robusta, de você conseguir fazer investigações mais aprofundadas, de você conseguir fazer tratamentos mais sofisticados, é muito maior. Porque você consegue investigar melhor, você consegue com mais profundidade naqueles casos mais complicados. É óbvio, isso não é artigo essencial, senão muitas residências nem existiriam. Mas se você tem na tua mão várias opções e você consegue investigar dentre elas onde você vai ter mais acesso a recurso físico, a recurso de exames complementares e coisas que destoam um pouco do habitual, você tem mais segurança de que a tua formação vai ser robusta nesse sentido. O sétimo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é acesso a plantões e trabalho para você poder fazer durante a tua residência. E eu lembro que durante o meu ano de preparação ali, quando eu fui aprovado 5 vezes, eu tinha prestado prova na USP Ribeirão, tinha prestado prova na Unicamp, e todas as outras provas eram ali em São Paulo, capital. Por quê? Na época eu morava em Jundiaí. Jundiaí é meia hora aqui de Campinas e é 45 minutos ali da capital. Então eu sabia que eu já dava plantão em Jundiaí. Então se apertasse alguma coisa durante a residência, eu precisasse trabalhar e ainda não tivesse arrumado plantão na cidade que eu estivesse morando, eu sabia que 30 minutos, 45 minutos eu estava em Jundiaí e conseguiria trabalhar. Então isso me trazia mais tranquilidade de que, cara, qualquer coisa eu tenho um local de urgência aqui onde eu posso trabalhar. Isso é importante, porque a gente sabe, a maioria de quem vai fazer residência, a maioria das pessoas precisa trabalhar para se manter, precisa trabalhar para de repente até ajudar em casa. Então, você, dentre as opções que você tem na tua mesa, você analisar, cara, em quais delas eu conheço mais gente que poderia me colocar em plantão, ou quais dessas opções são mais próximas de um lugar que eu já trabalho, que eu poderia recorrer num caso de urgência. Quais dessas cidades têm mais oportunidade? Cara, por exemplo, São Paulo. São Paulo é repleta de oportunidades, né? Não falta. Então é um local onde você conseguiria acessar trabalho com mais facilidade. E num cenário onde isso é um artigo básico para você, onde você precisa trabalhar ou precisa trabalhar, é muito importante que isso entre, que você leve isso em consideração no teu processo de decisão de quais instituições você vai prestar. O oitavo item que eu quero trazer aqui contigo é o perfil de cidade que você vai morar. Hoje, eu falei para vocês, né, que eu prestei prova majoritariamente na cidade de São Paulo, Unicamp e Ribeirão. Hoje eu vejo que, cara, se eu tivesse que ter passado 3 anos da minha vida morando ali em São Paulo, seria muito complicado, porque eu gosto de uma pegada mais de interior. Eu não gosto de ficar pegando trânsito, eu não gosto de ter a sensação de que eu preciso ficar andando na rua, olhando por cima do ombro, com medo de ser assaltado. Eu tenho muita essa impressão de São Paulo, né? Posso estar errado, tomara que eu esteja, mas os estágios que eu fui fazer lá,
esse desconforto ele era muito presente, porque, poxa, eu venho do interior, então, da cidade que eu venho, a gente às vezes deixa o carro até destrancado no meio da rua, então, isso é uma coisa que hoje eu vejo que pegaria pra mim. Então, eu gostaria muito mais de morar numa cidade do porte de Campinas, porte de Ribeirão, que nem são cidades pequenas, mas que eu não tenho toda essa intensidade da cidade de São Paulo, por exemplo. E talvez você pense da mesma forma, ou talvez não. Por exemplo, recentemente o pessoal veio prestar prova aqui na Unicamp, e depois da prova eu fui tomar uma ali com os nossos alunos, né? Eu tava batendo um papo com um aluno nosso, que se eu não me engano ele era da Bahia, do interior da Bahia, e ele falou, a gente tava batendo um papo sobre onde ele tinha prestado prova, e entramos nesse quesito de porte de cidade, perfil de cidade, ritmo de cidade. E ele falou, pô, Thiago, eu nem sei se eu gostaria de morar em São Paulo. Não sei se ao morar lá, se eu iria gostar, né? Mas ele falou, poxa, eu sempre morei em cidade pequena. Então eu quero ter uma experiência na minha vida de morar numa cidade grande para saber como é. Saber se eu gosto, se eu não gosto, até para pensar para onde eu vou no futuro. Eu falei, poxa, super válido. Se você tem essa opinião de que, cara, eu quero ter essa experiência, cara, passa a ser muito relevante para você e naturalmente as provas que ele selecionou para prestar foram muito nessa direção. Ele acabou prestando aqui em Campinas, ele prestou USP Ribeirão, mas a maior parte das instituições que ele prestou foi em São Paulo, balizado justamente por esse ponto que eu acabei de citar para vocês. E o nono e último item que eu quero trazer aqui para você é a proximidade de rede de apoio. Um dos motivos de eu ter optado por ficar na região de Campinas, Jundiaí e São Paulo, como eu falei para vocês, é porque eu tinha muitos amigos em Jundiaí, eu tinha amigos em São Paulo, e a minha noiva, Amanda, que na época era namorada, né, ela tinha passado ali na BC. Então, cara, eu sabia que se eu fosse para Ribeirão e ela fosse ficar ali na BC, seriam 3 horas e meia, 4 horas de viagem, numa rotina de residência, onde muitas vezes você tem 24 horas para espairecer, para realmente relaxar, eu sei que seria muito truncado. Seria uma fase difícil tanto para mim quanto para ela. Então a gente estar próximo, a gente estar junto, era uma coisa que fazia muito sentido. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão, né? Eu fiz 30 anos recentemente, e eu estava fazendo uma reflexão sobre os meus principais aprendizados durante esse período, durante esses primeiros 30 anos aí de vida. Um dos aprendizados que eu acho que foram os principais é que você precisa escolher muito bem o seu paraquedas. A ideia é que quando você vive numa vida com sensação de queda livre, adrenalina a todo momento, você saber que você pode abrir o paraquedas para essa velocidade diminuir, para esse ritmo diminuir, para você conseguir respirar um pouco aliviado, isso é muito importante. O paraquedas são as pessoas que você tem ao teu redor. E quando você está na residência, onde há aquele ritmo intenso, onde há aquela adrenalina, você saber que você tem esse paraquedas da tua rede de apoio próxima, para você poder chegar no final de semana, você tem 24 horas, cara, você só quer ficar com essas pessoas, relaxar um pouco, para voltar com tudo na semana seguinte, isso faz muita diferença. E hoje, depois de ter passado por esse processo, eu vejo que talvez esse seja um dos principais pontos a serem levados em consideração e que vão fazer os seus anos de residência serem muito mais leves do que seriam se você estivesse sozinho. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero que ele te ajude a escolher dentre as instituições que você vai prestar. Eu gosto de falar para você sempre selecionar de 5 a 8 instituições, nem todas vão reunir todos os pontos ideais para você, mas cara, escolhe de 5 a 8, preste de 5 a 8 provas e depois que você passar, você vai ter a melhor escolha mais difícil da tua vida, que é justamente escolher entre 2, 3 instituições. E se você precisa de ajuda durante o teu processo de preparação para conseguir alcançar aí 3, 5, 8 aprovações no teu ano de preparação e conseguir ter essa melhor escolha mais difícil da tua vida, aqui embaixo desse vídeo vai ter um formulário de aplicação para você aplicar para uma das vagas da nossa mentoria e a gente poder te acompanhar no teu ano de preparação. Não se esquece, se você curtiu esse vídeo, já se inscreve aqui embaixo e eu te vejo no próximo. Um abraço.